Olá a todos, Gabriel aqui novamente e hoje eu trago uma breve discussão sobre o tema filtros ativos sintonizados, em especial aqui a configuração Selling Key, e pretendo abordar sobre a modificação para a inclusão de um nível CC ao sinal de saída e também sobre a modificação do circuito caso seja de interesse ganhos menores do que a unidade. Então aqui nós temos o nosso filtro Selling Key, onde o dimensionamento dos resistores e capacitores já foram explorados em vídeos anteriores, seja pelo cálculo manual, seja pela utilização de softwares livres de fácil acesso na internet. E eu lembro ainda que trabalhamos com a inclusão aqui, ó, de uma malha RC passiva à saída, pensando ainda no propósito aqui de reduzir a influência da impedância de saída neste filtro na sua resposta em frequência, mais especificadamente em altas frequências. A parte ainda desta configuração onde temos os resistores RB e RA são aplicadas sempre que há o interesse de projetar estes filtros com um ganho maior do que a unidade na banda passante. Então, a necessidade desses resistores RBRA é para esta condição. E eu menciono ainda que se pensarmos aqui para melhorar a minha justificativa dos temas de hoje, em utilizar este filtro como uma estrutura de condicionamento de sinais, que será aplicada, por exemplo, a uma porta AD de um microcontrolador, é de se esperar que este sinal VO2, então, respeite os limites de operação deste sinal AD e que, na maioria das vezes, estes sinais precisam ser sempre positivos. Assim, caso o meu sinal de entrada VI seja um sinal CA, eu preciso ainda modificar este meu sistema para garantir que o meu sinal VO2 seja sempre positivo e também que esteja dentro dos limites de operação do AD, seja 0 a 3 volts ou 0 a 5 volts, dependendo do microcontrolador que você está utilizando. Então, uma proposta para fazer esta modificação é adicionar um sinal de offset a este sinal VI, e assim eu garanto que esse sinal VO e, consequentemente, VO2 sejam sempre positivos. Uma proposta para fazer isso aqui, então, que eu sugiro, é a inclusão neste ponto em que eu destaquei aqui, que anteriormente era apenas conectada ao Terra, mas que agora eu posso deletar este desenho do Terra e conectar aqui uma fonte de tensão, que será responsável por prover este offset. O interesse aqui, então, é só de mencionar que esta fonte de offset, eu preciso prestar atenção na sua característica de impedância de saída, pois pela sua conexão aqui com esse resistor RA, eu posso ter uma mudança no ganho da realimentação dessa parcela aqui inversora do filtro, que é composta pelos resistores RB e RA, com ainda a adição desta resistência interna da fonte de offset. Assim, para pensar em evitar essas características, pode ser interessante, caso o seu projeto permita, a adição de um estágio intermediário entre essa fonte de offset e o ponto VCC. Então seria algo como a utilização aqui de um circuito buffer para prover um certo isolamento entre estes dois sinais. Ou então, caso não queira aumentar o número de componentes de ICIs no seu projeto, a utilização aqui de uma solução de pior qualidade comparada à primeira, mas mais simples, da adição de uma estrutura aqui com
trim-pot aqui, um potenciômetro de precisão, onde você conseguiria ajustar o valor deste componente e aqui você conseguiria ligar ele ao sinal VCC e pelo divisor de tensão formado por cada um dos lados deste trim-pot, você conseguiria aqui fazer um ajuste fino dessa tensão de offset. Só lembrar, tá bom, que esta estrutura, como ela vai entrar em série com o resistor RA, você praticamente precisa de trabalhá-lo com um trim-pot com uma impedância baixa comparado a esse valor de RA. Ou seja, nossas aplicações, caso o RA seja da ordem de dezenas de quiloohms, a nossa resistência total do trim-pot seria interessante que fosse menor do que 100 ou 50 ohms, tá bom? Enfim, tomando como partida aqui essas duas configurações de acordo com a necessidade e os requisitos do seu projeto, este nosso sinal de saída VO2 ele poderá ser representado pela relação de ganho do meu filtro multiplicado pelo sinal VI menos, tá bom? A minha relação RB, RA, que multiplica esta minha tensão no ponto VCC. Pensando que a adição deste segundo termo é com o propósito de eliminar a parcela negativa deste meu sinal VI, eu posso tentar, então, igualar essa minha expressão com o valor de pico deste produto, do meu ganho, do amplificador vezes VI. O valor aqui do módulo dele. Assim, se tomarmos como exemplo uma estrutura onde nós temos um sinal VI variando de mais ou menos 1, eu quero aplicar um sinal de offset tal que o meu sinal VO seja da ordem de 0 a 2 volts. Eu mantenho a relação de pico a pico, mas agora eu faço um deslocamento no seu valor médio. A ideia é simplesmente esta. Para tentar, então, tomar aqui o meu exemplo mais claro, eu vou aqui considerar um exemplo que nós projetamos há alguns vídeos atrás, onde eu tinha um sinal de entrada, VI, de mais ou menos 1 volt, então eu tinha um sinal de pico aqui de 1 volt, e o meu sinal de saída, VO, de acordo com os projetos dos componentes R1, R2, C1, C2, RA, RB também, tinha como saída aqui uma magnitude no ponto máximo de 2,8 volts. Eu ainda adicionei aqui o meu sinal VCC, que para este caso em questão tinha um valor ali no ponto VCC igual a 0 volts. Aquele sinal estava aterrado. Se eu não me engano, os valores desses componentes foi projetado utilizando aquelas relações de R1 igual a R2 e pelos valores de projeto de fator de qualidade, o fator Q, e da frequência de corte desejada, tínhamos aqui os valores iguais a 15,8 kΩ para R1 e R2 e os capacitores também tinham valores iguais, igual a 10 nano. RB ficou igual a 17,8 K e RA igual a 10 kΩ. Essa relação do ganho de 2,8 era porque esse filtro, com uma característica aqui na entrada não inversora, tinha um ganho de 1 mais RB sobre RA, que pelos valores comerciais aqui a gente tinha um ganho próximo a 2,8, para ser mais exato, 2,78. Enfim, mas agora, se o meu interesse for o de aplicar uma tensão de offset a este filtro, para que eu não tenha mais o meu sinal VO negativo, eu vou trabalhar então com esta relação que eu levantei aqui embaixo, sabendo da minha proporção RB e RA, e igualando a este valor de 2,8, e eu vou encontrar que o meu sinal VCC ele deverá ser configurado para um valor em módulo de 1,5
55 volts. Por que este valor? É em função do meu ganho do filtro vezes o range, o valor de pico do meu sinal de entrada, mais ainda aqui a relação do meu produto aqui, da minha divisão, desculpe, RB por RA. Assim, se eu trabalho com esta relação, eu vou ser capaz de obter a seguinte resposta do filtro aqui novamente. Vou começar destacando o meu sinal VCC em vermelho, que aqui ele é de menos 1,55 volts. É de se esperar esse sinal negativo da minha fonte, pois como ainda a fonte offset é ligada a esse terminal inversor, haverá uma inversão aqui de fase, vou chamar assim, deste sinal, tá bom? Então eu aplico aqui o menos 1,55, mas que na saída vai contribuir aqui com a adição de 1,55. Em seguida, eu destaco também o ponto onde nós temos o nosso sinal de entrada VI e agora sim, reparem como que o meu sinal VO ele é apenas positivo. Aqui está o seu valor médio e o seu valor mínimo eu posso traçar aqui com muito esforço. Uma reta aqui próxima ao 0 volts. E reparem como que eu consigo ainda ter aquele valor de pico a pico de 5,6, mas de pico, né, só 2,8. Mas o meu sistema agora ele não possui um sinal negativo. E aí sim eu posso já pensar em trabalhos com condicionamento de sinais. Uma última ressalva que eu faço aqui é que acaba que esse sinal máximo está acima do nível de 5 volts. Então, o meu interesse aqui, se eu fosse trabalhar já desde o princípio, preocupado com uma aplicação de condicionamento de sinais, seria de reduzir este meu ganho que eu tenho no meu filtro, ou seja, reduzir esta relação RB e RA, que até o momento é de 1,8, para algum valor menor, algo até próximo da unidade. E garantir que o meu sinal VO, mesmo após o sinal de offset, sempre esteja dentro dos limites de operação do meu sinal de entrada do AD. Tá bom? Mas aqui eu tomei a liberdade de não fazer essa modificação para que consigamos utilizar valores de exercícios anteriores e assim deixar mais fácil e mais rápido aqui a nossa explicação. Falta ainda eu comentar sobre a inclusão de ganho caso o meu ganho seja menor do que 1. Reparem que esta estrutura apresenta uma relação de ganho de 1 mais RB sobre RA. Isto nunca será menor do que 1. Então, eu vou agora explorar uma modificação neste circuito nosso, caso seja de interesse eu trabalhar com uma redução do ganho, tá bom? Para o range ali entre 0 e 1. Vamos lá. Aqui, então, eu já redesenho o filtro Sallen-Key e chamo a atenção para a adição de uma nova resistência, agora denominada R1B. Modifiquei também o nome daquele resistor R1 para agora R1A, pois este arranjo inicial no meu filtro foi modificado. E é aqui que será o meu ponto de manipulação do ganho deste meu filtro passa-baixas, tá bom? Que viabilizará a redução do seu ganho para valores menores do que 1. Se considerarmos que esta relação no início aqui é similar a um divisor de tensão, então eu desprezo aqui estes outros elementos após este nó destacado em vermelho, eu vou conseguir obter aqui uma relação de ganho como algo similar a o meu ganho novo, que eu vou chamar agora de ganho 2, ele será definido como uma relação de divisor de tensão que eu tenho
nesse meu estágio de entrada, multiplicado aqui pelo ganho que eu já tinha projetado para o meu filtro. Então, eu posso tentar considerar esta relação aqui uma aproximação, e isto daqui será um ponto-chave, pois eu quero ainda redimensionar esses valores de R1A e R1B, mas vou tomá-los para dimensionamento em função do valor R1 original que eu tenho. E por que eu vou fazer isso? Pois pode ser interessante que você faça um primeiro projeto utilizando um software, e assim eles não trabalham com esse divisor de tensão na entrada, mas que você consiga compatibilizar estes dois projetos de acordo com a sua necessidade. Aqui, então, se eu for parar para pensar, esta minha impedância, que antes era apenas R1 na entrada, agora ela será igual a R1A em paralelo com o R1B. Eu vou ter aqui a impedância equivalente deste meu filtro, neste ponto aqui, visualizando nesta entrada, tá bom? Que antes era apenas R1 ali, como algo em torno de R1A em paralelo com R1B. E aí sim, eu vou usar esta relação para dimensionar esses meus resistores novos, tá bom? Aqui eu posso trabalhar pensando que o meu resistor R1A será algo em função do meu resistor R1 e da modificação de ganho que eu tenho. Então, o ganho antigo dividido por esse meu novo ganho almejado. E, consequentemente, com esta relação, o meu resistor R1B ele será definido como sendo R1 dividido por 1 menos o ganho novo dividido pelo ganho antigo. Assim eu consigo, então, fazer com que esses dois resistores novos sejam redimensionados a partir do valor do resistor antigo que você tem no seu projeto original e ainda pelas relações de ganho do seu sistema, o original e o ganho novo desejado. Vou pensar em explorar aqui alguns valores apenas para deixar mais claro essa discussão. Considere então que agora eu busque, para aquele exemplo do slide anterior, que o meu ganho seja, ao invés de 2,8 volt por volt, seja de 0,5 volt por volt. Isto fará com que os meus resistores R1A e R1B sejam iguais a 88,5 kΩ e 19,5 kΩ. Eu não procurei aqui em obter os valores comerciais mais próximos, tá bom? Apenas para que a resposta, na hora de eu mostrar aqui para vocês, seja a mais próxima possível do filtro anterior. Mas sabe-se que essas limitações existem na hora da implementação e que deve-se tomar atenção. Aqui, então, é apenas a resposta do filtro antes desta modificação, em que reparem aqui o ganho maior do que a unidade na banda passante, tá bom? Próximo a 9 dB, o que dá um ganho absoluto de 2,8 volt por volt, aproximadamente. E em seguida eu mostro este novo filtro com os valores de R1A e R1B. E aí aqui sim, reparem como que agora, mesmo na banda passante, o meu filtro apresenta aqui um ganho menor do que a unidade, tá bom? Abaixo aqui do 0 dB, mas o seu comportamento no domínio da frequência foi respeitado. Repare que é como se apenas eu tivesse aqui nestas curvas um deslocamento aqui, tá bom? Mas um deslocamento uniforme em todo o espectro. A variação da fase não é modificada no filtro. Observem como os sinais aqui tracejados,
que referem-se à fase deste filtro, se sobrepõem, então eu continuo aqui respeitando essa relação de fase. E ainda, o ponto onde eu tenho o decaimento deste filtro, que caracteriza o final da banda passante, é também apenas deslocado, como todo a resposta do filtro. Ou seja, eu não modifiquei aqui a frequência de corte do meu filtro novo. Assim, eu consigo ainda utilizar, então, das minhas ferramentas disponíveis, ou o uso de softwares para um projeto rápido do meu filtro e a seleção dos componentes, de acordo com o meu interesse na resposta em frequência, e utilizo desta relação para reduzir esse ganho, caso eu tenha necessidade do meu sinal VO ser em magnitude menor do que VI, tá bom? Mas não comprometo todo o meu projeto. E no mais, bons estudos a todos e até breve.